Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. E para falarmos neste assunto, nós vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Embora fosse o responsável direto pelo assassinato de 6 milhões de judeus, Adolf Hitler não foi levado a julgamento. Ele preferiu suicidar-se do que comparecer ante o Tribunal Internacional de Justiça em 20 de novembro de 1945. A esse julgamento, que durou até o dia 1º de outubro de 1946, foram submetidos seus principais assessores. Uns foram enforcados, outros foram condenados à prisão perpétua e ainda outros tiveram de amargar várias décadas em penitenciárias especiais. Hitler escapou da justiça humana, mas não haverá de fugir ao juízo final. Tanto ele quanto o mais anônimo dos ímpios comparecerão ante o trono branco para serem julgados por um tribunal isento de casuísmos. Quanto à igreja, estará ao lado de Cristo para administrar a justiça divina, inclusive aos anjos caídos. Bom, o que é o juízo final? Não há ser humano que não se preocupe com o seu destino eterno. O juízo final é uma verdade teológica reconhecida pelas mais diversas culturas. O juízo final denomina-se assim o julgamento que o Senhor Deus conduzirá ao final dos tempos para retribuir a cada um consoante as suas obras, conforme 2 Timóteo 4:1 e Apocalipse 20 e o versículo 12. A base primordial do juízo final é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. Deuteronômio 32:4, Salmos 7:11 e também Apocalipse 16:7. Deus instaurará o juízo final logo após a última apostasia da humanidade no final do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10. Antes da instauração do juízo final, Deus julgará e sentenciará sumariamente 3 personagens: a besta, o falso profeta e o dragão. Os 2 primeiros haverão de inaugurar o lago que arde com fogo e enxofre. O anticristo será tão maléfico à humanidade que o Senhor o lançará no lago de fogo 1000 anos antes do juízo final. Dessa forma, o Senhor destruirá por completo o sistema político deste mundo para implantar o governo milenial. O destino semelhante também terá o falso profeta, que com os seus prodígios e sinais mentirosos deu todo o apoio ao anticristo, conforme Apocalipse 19:20. Com ele haverá de cair os ídolos e os falsos deuses que desde o Gênesis vêm afrontando ao Deus único e verdadeiro. Terminada a 70ª semana de Daniel, conhecida também como a Grande Tribulação, Deus aprisionará o dragão, e esse será detido por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20
e o versículo 2. Ele é a antiga serpente, ele é o diabo. No final do milênio, Satanás será temporariamente solto e sairá a seduzir as nações. Inexplicavelmente, muitos povos o seguirão. Como o ser humano poderá recusar um governo tão perfeito como o de Cristo? Um governo que proporcionará justiça, segurança e bem-estar social a todos. O milênio, por conseguinte, será a última aventura humana antes da instauração do juízo final e do perfeito estado eterno, a Jerusalém celeste. O juízo final terá como símbolo o trono branco. Será o mais perfeito e justo de todos os julgamentos, e sobre ele assentar-se-á o mais reto dos juízes. Nas Sagradas Escrituras, o branco é o símbolo da justiça divina, conforme Apocalipse 19:8. O juízo final, pois, é simbolizado pelo trono branco. Além do trono branco, onde assentar-se-á o Todo-Poderoso, tendo ao seu lado o Cordeiro, muitos outros tronos serão instalados, e nesses tronos estarão os redimidos de todas as eras. Apocalipse 24. Milhões e milhões de tronos, lá nos acharemos, inclusive para julgar os anjos caídos, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 3. O Senhor Deus é o juiz de toda a terra. Gênesis 18 e 25. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Atos 10 e 42. Sua competência é inquestionável. 1 de Pedro 4 e 5. Enfim, o Senhor é um justo juiz. Salmos 119 e o verso 137. Somente alguém com tais características poderia conduzir o juízo final. Escreve o evangelista João que no juízo final muitos livros serão abertos. E abriram-se os livros, diz ele, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 12. Nesses livros acha-se escrita a história da humanidade. Nenhum registro é alterado. Todas as obras humanas acham-se neles anotadas. Entre esses volumes e rolos encontram-se também as Sagradas Escrituras, pois será com base nestas Escrituras que há de se processar o juízo final. Os mortos, grandes e pequenos, estarão diante do trono branco. Já imaginou o julgamento de bilhões de seres humanos? E cada um desses seres humanos será tratado de forma individual e pessoal. Diz o texto sagrado, Apocalipse 23 e 13, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O milênio vai trazer novamente a vida dos ímpios e pecadores de todas as eras, conforme Apocalipse capítulo 20, o versículo 12. A primeira ressurreição acontecerá no término da grande tribulação e contemplará os mártires desse período. Apocalipse 20, versículos de 1 a 6. Do homicida Caim ao último dos pecadores, todos lá estarão. Nero, Calígula, Hitler, também lá estarão os pecadores anônimos que, agarrados à justiça própria, rejeitaram a graça de Deus.
Os que morreram durante o milênio de igual modo se farão presentes. Os inscritos no livro da vida tornarão a viver para tomar parte nas bem-aventuranças da Jerusalém celeste. Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 a 6 e também o versículo 15. O horror da segunda morte não está propriamente no lago de fogo, mas na separação definitiva e eterna de Deus. Os ímpios serão lançados neste lugar de tormento, localizado nas trevas exteriores. Mateus 25:30 é um castigo real num lugar real que jamais terá fim. Finalmente, serão julgados a morte e o inferno. Embora não sejam pessoas, simbolizam os dois grandes castigos que recaíram sobre os filhos de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15 e 26. Os justos nunca mais experimentarão a morte, porque viverão eternamente ao lado do Senhor. Assim poderemos cantar: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Ela também será lançada no lago de fogo. Apocalipse 20 e 14. O inferno não é um estado de espírito, é um lugar real. Lucas 16 e 23. Mas está com os seus dias contados. É o que diz o evangelista João em Apocalipse 20 e 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno será lançado no inferno. Assim, o Senhor aniquilará todas as maldições que desde Adão e Eva tornaram-se em infelicidade para a raça humana. No lago de fogo não serão lançados apenas os genocidas como Nero e Hitler, mas também os adúlteros. Os mentirosos também sofrerão as penalidades eternas, conforme adverte a palavra de Deus. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8. Infelizmente, tais pecados acham-se também entre os que invocam o nome de Deus. É hora de nós, como cristãos, buscarmos mais ao Senhor. A advertência de Deus, ela é grave e é urgente. Apocalipse 22 e 11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Santidade ao Senhor é o que nós devemos viver nesta vida enquanto nós caminhamos nesta jornada para o céu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.